dar o sinal de confirmação aqui que ele está gravando. Para a gente iniciar. Ok, ó, está sendo gravada para que a gente possa compartilhar. Então, antes de iniciar a unidade 4, eu gostaria só de fazer um reforço, um lembrete, de que no nosso canal do YouTube, nós temos todas as aulas dadas, exceto, evidentemente, a aula de hoje, disponibilizadas no canal e o link consta no AVA, para que vocês consigam acessar essas aulas gravadas, para que vocês possam consultar estas aulas que estão lá gravadas, ok? Então, iniciando a unidade 4, seção 4.1 do nosso livro, onde nós vamos trabalhar com mancais, freios e cilindros pressurizados. Tá? Então, mancais, elementos de máquinas que permitem movimento relativo orientado entre dois componentes, enquanto uma carga é transmitida de um componente ao outro, sem que ocorra movimentação na direção da força aplicada. Aqui está o exemplo de um sistema de mancal, né? Então, aqui eu tenho uma velocidade angular que vai movimentar essa peça para cá, para a gente pegar a caneta aqui. Olha só, essa peça neste eixo reto, ela vem aqui. Beleza, então, ao movimentar, vamos colocar no curso total, essa seria a primeira parte, e eu teria a segunda parte, gerando esse deslocamento até aqui, apagando esses riscos que não ficaram nada bonitos. Então, aqui seria, por exemplo, o curso total de ação. Ela sairia desse ponto inicial, chegaria aqui nesse ponto final, percorrendo esse deslocamento, tá? Esse aqui seria o espaço deslocado. Então, eu posso aplicar isso aqui, esse sistema, para N situações, tá? N situações. Então, aqui eu tenho um outro tipo, eu comentei no início da aula passada, um outro tipo, novamente, força angular, e eu vou ter esse deslocamento. Então, isso aqui se assemelha muito a amortecedores de veículos, tá? O sistema de amortecedor. Esse aqui, se a gente analisar dessa forma fixo, fica estranho. Mas eu poderia ter aqui o quê? A conexão ao motor na árvore de centro e gerando, por exemplo, fechado aqui em cima, uma válvula de admissão de escape e a câmara de compressão. Poderia ser um outro exemplo, tá? Mas, de qualquer forma, a maioria deles, esses mancais, usam o quê? Deslizamento, ou seja, ele está deslizando aqui, deslizando nessa área, ok? Desloca, por exemplo, daqui até aqui. E usa o quê? Lubrificante, tá? Então, por quê? Eu tenho que usar o lubrificante para fazer uma redução de atrito e a perda da potência, além de dissipar esse calor produzido. Então, se a gente for analisar, o motor ele funciona com a lubrificação, o sistema de lubrificação é que faz com que o carro possua esse funcionamento adequado. Aí acontecem coisas interessantes a serem analisadas. Por exemplo, professor, eu tenho que sempre manter o nível do óleo. Ok, tem que manter o nível do óleo. Mas você tem que lembrar o quê? Este óleo está trabalhando sobre um regime de pressão, ele está trabalhando com elevada temperatura, logo, eu tenho que analisar que o meu óleo, mesmo sintético, trata-se de uma cadeia polimérica, ok? Analisando quimicamente. O que acontece? A tendência é que, com o tempo, o desgaste deste óleo lubrificante, ele vá
alterando a sua cor. Tanto que quando você for trocar o óleo do carro, observe a cor do óleo que você está colocando e observe a cor do óleo que está saindo. Então, este óleo saturado, ele queimado, deteriorado, então se você começar a somente a completar o óleo, a tendência é, você tem a parte de baixo do carro, cárter, certo? A parte de baixo do teu motor, e a tendência é que este óleo comece a escorrer. Ao passar lá por baixo, nós teremos uma condição de partículas maiores, vão se agregando esses polímeros que vão fracionando, essas partículas maiores vão acumulando, formando uma espécie de pasta na parte inferior do cárter, do motor. Tá? Então, ele forma uma espécie de pasta. Ele começa a formar uma crosta. Outra lenda urbana. Então, ou seja, então não posso ficar completando o óleo. Ah, professor, o meu carro baixa o óleo, isso é normal? Pessoal, muitos projetos de motores prevêem que ele baixe o óleo. É interessante isso, né? Mas se você pegar o motor os motores Toyota, um exemplo, eles utilizam um motor do qual existe a perda do óleo. Como assim a perda do óleo, professor? O óleo perde desempenho com o passar do tempo. O óleo vai perdendo, se dissipando e baixando consequentemente o volume. Então você precisa completar. Então o ciclo de vida, por exemplo, daquele óleo sintético, determinado para aquele motor, ele prevê que você vai perder meio litro durante os 10.000 quilômetros entre uma troca e outra. Ok. Além disto, vou completar? Não, porque você daí tem duas situações que você vai ter uma perda de óleo maior que essa. E detalhe, se estiver prevista essa perda, você vai ter uma perda em função de algum vazamento, tá? Você tem todo o seu motor por juntas de vedação. Então, você pode ter perda numa dessas juntas de vedação. O material dessa junta, ele é poroso, em geral. Muitos se assemelham a um papelão, tá? Uma mistura, parece um papelão, uma pasta de papelão com tecido, e ele permite este vazamento, tá? Mas é um vazamento muito pequeno. Dependendo da situação, você pode ter um vazamento maior. Você pode ter N problemas que podem gerar, por exemplo, você pode ter problema nas velas, você pode ter problema de compressão. Então, muita coisa que pode estar errada, que pode estar dando perda, mas, ou seja, fatalmente está associado a um dano mecânico do motor que irá gerar esta perda. Então, isso tem que ser. Existe sempre a necessidade de ter este conceito em mente. Né? A gente precisa ter essa visão, opa, eu posso estar tendo uma perda, mas essa perda, ela tem uma razão, ok? Então, e outra coisa, um erro extremamente comum, qual que é? O pessoal chega e, opa, tem que trocar o óleo e tal. Ok, mas eu estou com 7.000 quilômetros. Ok, só que a troca de óleo não é somente em função da quilometragem, mas do tempo. Em geral, 1 ano. Por quê? Nós estamos trabalhando com um material polimérico que ele saiu da embalagem, ele foi para o carro, ele inicia um ciclo de desgaste, ele inicia um cracking da matriz, começa a fragmentar, começa a quebrar, perder propriedades, e aí qual que é o grande problema? Ao perder propriedades, ele começa a não trabalhar com a eficiência esperada, gerando o mesmo problema de acúmulo no cárter. Tá? Então, isso é muito importante. Aconteceu comigo uma coisa muito sinistra.
Eu comprei eu comprei este carro, ele tinha 40 mil quilômetros, estava relativamente bem cuidado. As trocas, né, o carro com 4 anos de uso, as trocas todas feitas na concessionária, só que as trocas não respeitaram esse intervalo de 1 ano. Não foi respeitado. A garantia era 3 anos do carro, então foi trocada 1 ano e meio, mais ou menos em média. Foi feita aquelas trocas na garantia. O que aconteceu? Este carro, eu peguei, a primeira coisa que eu fiz foi trocar o óleo. E como ele estava com 40 mil quilômetros, eu troquei também a correia dentada. Né? Eu olhei e falei, opa, esse carro rodou pouco, relativamente pouco, para 4 anos, ele pode ter problema. Fui lá e troquei a correia dentada. Beleza. Troquei a correia dentada, falei, bom, agora eu estou tranquilo, né? Fui com o carro, tudo mais, andando, chegando, trocando óleo, tudo certinho. E aí, o que aconteceu? A correia dentada, eu não me lembro se a troca era para 60 mil quilômetros, alguma coisa. Eu só sei que eu antecipei a troca e troquei novamente a correia dentada antes dos 100 mil quilômetros. E, bom, estou tranquilo. Tranquilo, com 10 mil quilômetros depois que eu troquei a correia dentada, arrebentou a correia dentada. Nossa! E motor 16 válvula foi para o espaço o cabeçote. Tive que fazer o cabeçote. E aí eu fui tentar entender o porquê. Porque mas aonde foi que eu errei? Que besteira que eu fiz para causar isso no motor, né? Você fica naquela dúvida. Poxa, onde que eu errei? E aí, para minha surpresa, o mecânico desmontou a parte do cárter, porque eu queria uma explicação, e o cárter estava todo empastado. Ou seja, se o carro, moral da história, foi feito trocas prolongadas, foi feito trocas com esse intervalo gigante entre uma e outra, o que acontece? Acontece que aquela pasta, aquela borra que ficou, ela não sai totalmente, ela não sai. E o que acontece? Existe uma tendência de você ter o carro trabalhando de forma mais forçada e, consequentemente, a ter problemas. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado. Evidentemente, um carro com corrente não teria esse problema, não iria ter esse problema em função de ter uma resistência mecânica maior. Mas isto não quer dizer que, por fato de ser por corrente, você não precise fazer trocas regulares e etc., para que você possa ter uma vida útil prolongada. Ok? Então, dito isto, os lubrificantes, basicamente, nós vamos trabalhar com o conceito de lubrificantes e eu vou ter tipos de lubrificantes. Então, eu vou ter lubrificação por ação hidrodinâmica, onde as superfícies são completamente separadas por um filme misto, onde eu vou ter não só essa parcial do hidrodinâmica, mas eu vou ter picos, né, da superfície de contato. Limítrofe, a superfície de contato é contínua e extensiva, porém o lubrificante é continuamente untado, e a hidrostática. Tá, como lá? Vamos tentar entender? Por exemplo, um pistão de um carro. Qual dos 4 opções ele trabalha? Ninguém? Pedro? Você está aí ou você fugiu, Pedro? Eu tô aqui, mas ainda tô pensando. E o amortecedor, Pedro? Seria qual?
Vamos lá? Um filme misto é o que se encaixa no amortecedor. Por quê? Eu tenho o curso do pistão, do amortecedor, do êmbolo, ele sai, o mancal, e retorna. Então, ele tem picos na superfície, onde ele fica sem o contato, e picos no qual ele possui essa lubrificação. Por isso que nós temos o quê? A coifa para proteger o meu sistema de amortecedor. Então, a coifa, ela me dá uma proteção adicional no sistema de amortecimento, né? Então, aquela coifa que fica no nosso amortecedor, que a gente viu no início da aula, o sistema de amortecedor do carro, ela serve para proteger essa fase de lubrificação mista, tá? E a hidrodinâmica seria do carro, ok? Aonde a gente tem esse filme. Alguma dúvida ali, Pedro? Não, acho que tá dando para entender, professor. Beleza. Então, levando em consideração esta lubrificação, pensando num óleo de cilindro de bloco líquido, que está sob a ação de uma força e tem um torque de atrito, né? Então, a gente consegue chegar nesta equação aqui, onde μ é a viscosidade absoluta, N é dado a velocidade de rotação expressa em rotações por segundo, o L, o comprimento do mancal, e R, o raio do eixo. E C é a folga radial, que ela é dada por esta fórmula. Como assim folga radial? Eu preciso ter uma folga entre as peças para que ocorra essa lubrificação, tá? E aí que vem um grande barato pensando no motor do carro. Nós temos óleos de diferentes eu tenho diferentes tipos de óleo automotivo. Vamos dar uma olhada aqui. Essa parte, me diz uma coisa, Pedro, você já viu essa parte? Já teve aula, alguma aula que abordou isso? Eu vi em mecânica dos fluidos, né? E acabou pegando um pouquinho sobre isso. Certo. Então ele entrou em relação às composições. Por exemplo, na tela aqui um 5W30. Sim, mas é focado mais na viscosidade e na ação deles. Perfeito. Não, então, não muda muita coisa, tá? Hum. Então aqui, ó. Por exemplo, o 30 indica a viscosidade. Aqui eu acho que essa imagem, vamos ver se a gente pega uma melhor. Olha só, aqui está melhor, ó, tá? Então eu tenho o sintético, 5W30, e aí eu vou subir na escala e eu tenho os minerais. Então, na verdade, os óleos minerais, eles são falando no português, assim, de forma mais simplista, tá? Eles são mais grossos, ou seja, eles têm o que? Maior viscosidade, certo? Então, o que acontece? Aí, alguns mecânicos, e eu já vi isto, não é incomum, tá? Ó, faixas de viscosidade, de temperatura e viscosidade, ok? Então, não é muito incomum. Olha a cor do óleo que é colocada. Mecânico falar assim, olha, o teu carro já passou de 100 mil quilômetros, então você tem que trocar o teu óleo por um óleo mais grosso. E você troque teu óleo mais vezes.
na verdade, ele está analisando que, teoricamente, ocorreu um desgaste das peças e você precisa trocar por um outro óleo melhor, maior viscosidade, né? Ele fala, o mecânico, no linguajar dele, um óleo mais grosso, mas ele está querendo dizer que você precisa ter um óleo com um índice maior de viscosidade, tá? Então, na verdade, isso não é real. Por quê? Ah, olha aqui, ó. Olha a cor do óleo, ó. Olha a cor do óleo, que interessante. Então, as faixas de temperatura. Então, na verdade, isso não é real, tá? O correto é você seguir a recomendação do fabricante. Eu passei de 100 mil quilômetros, ok. Quero prevenir. Reduza os intervalos entre as trocas. Não, em vez de trocar o filtro de forma alternada, faça a troca em todas. Em todas as trocas, você troque teu filtro automotivo. Ok? Vamos voltar aqui no conteúdo. Então, voltando. Então, essa é a ideia, você fazer esta troca. E aqui um exemplo de um mancal, na análise de Petroff, onde eu tenho o L do curso, do mancal, o raio, né, o C, que é aquela folga que a gente viu, e o diâmetro da peça. Tá? Então, esse mancal de deslizamento para análise de Petroff, a gente pensa que ele tem uma carga radial, aqui ele deu como W, e foi aplicada no eixo um torque de atrito. Tá? Então, eu tenho como calcular, onde P é minha carga radial, D o meu diâmetro. E aqui eu ainda posso analisar o coeficiente de atrito do mancal. Repare que ele chama esse coeficiente de atrito de F, tá? W, ele está chamando de carga radial, ele está chamando o meu coeficiente de atrito, o F, e ele está analisando aqui em relação ao raio que a gente viu aqui, ó, este raio, o R, tá? Depois ele pega o diâmetro do eixo, que também foi dado aqui, o diâmetro do eixo, o diâmetro do eixo, o L foi dado aqui, olha o L foi dado, o P, a carga radial, ou seja, ele chamou primeiro de W, agora ele mudou para o P e o próprio raio, e esse é o meu atrito, tá? Então, pela equação de Petrov. Lembrando que a gente já viu esse cara, que é a viscosidade, o P é conhecido, o C é a folga, o raio, e esse N aqui é dado aqui, ó. Agora ele chama o N de velocidade angular, porque ele usou o W para carga radial. Mas, basicamente, não é uma equação tão complexa assim. Tá? Então, semelhante a esses mancais que a gente acabou de ver, que são por deslizamento, nós temos os mancais por rolamento, tá? Que são projetados para permitir o movimento relativo entre duas peças de máquina, o eixo rotativo e estrutura fixa, e suportam cargas aplicadas. Então, na verdade, quando eu falei que, olha, está aqui um exemplo de mancal, um exemplo genérico de mancal seria o cilindro. Mas naquele caso em particular, nós estávamos analisando os mancais por deslizamento. Tá? A gente não estava associando que ele pudesse suportar ou ter uma carga, uma ação de uma carga nele.
Então, basicamente, os mancais vão abrir esse leque para a gente poder analisar. Opa, o mancal de rolamento, qual que é a diferença dele? Ele vai suportar cargas aplicadas, tá? Então, para selecionar de forma ideal esse mancal, a gente tem que analisar o tipo de mancal que vai ser utilizado, tamanho, sua locação, método de montagem, quais os parâmetros em si. E qual é a capacidade de carga básica, o que ele suporta, né? Que tem o objetivo de descrever essa capacidade mancal de rolamento para resistir falha do que? Fadiga, tá? Falha superficial de fadiga. Como assim? Lembrando, nessa figura aqui, eu tenho ele funcionando não mais somente por deslizamento, mas agora ele tem ainda a ação de carga. Eu não tenho mais uma carga, uma pequena carga radial. Eu passo a ter uma carga de fato atuando. Essa carga de fato vai gerar ciclos. Por exemplo, na explosão do motor, o que acontece? Sobe, explode, ele desce, né? Então eu passo a ter as minhas peças sobre um regime de fadiga, tá? Curiosidade, ciclo de explosão 1, 4, 2, 3, né? Pensando num bloco 1, 2, 3, 4. 4 cilindros. Eu tenho 1, 2, eu explode 1, 4 e depois explode 2, 3, tá? Só uma curiosidade. Então, este movimento, essa explosão, irá gerar para nós essa fadiga superficial. Por quê? Nós passamos a ter essa carga dinâmica, chamada de CD. Então, essa capacidade de carga dinâmica é maior que essa carga estacionária. Em 90% de um grupo de mancais que irá resistir, por exemplo, a 1 milhão de revoluções sem evidência de falha por fadiga superficial. Tá? Então, quando você projetou a peça, você analisou, opa, eu vou ter que ter 1 milhão de ciclos para que eu não tenha aquela fadiga inicial. Tá? Então, assim, quando a gente pensa, 1 milhão, não é 1 milhão de quilômetros, é RPM, rotações por minuto, sem que ocorra a menor fadiga superficial. Detalhe, professor, mas deixa eu entender, então quer dizer que deu 1 milhão ali o motor, se eu fizer umas contas rápidas aqui, dividindo pela rotação, isso dá, e transformar em quilômetro, isso vai estar pouco? Não, é o aparecimento de fadiga superficial. É na superfície que a gente está trabalhando, ok? E a gente está analisando a seção em atrito, que não será a cabeça do pistão, e sim as laterais, ok? É análise das laterais. Então, ou seja, se eu tiver uma boa lubrificação do motor, eu vou ter uma boa relação de vida útil do motor. É o que explica essa ganho de durabilidade. E aqui a gente tem ainda uma relação da carga radial pela vida útil do mancal, que é dado por essa expressão, tá? Que é expressa em revoluções para a falha, que ela é dada dessa forma aqui. Aqui é a carga, aqui a minha carga básica, o L é aquele L lá do comprimento da área de mancal, por 10 na sexta. E o nosso Azinho aqui é igual a 3 para mancais de esferas e 10 na terceira para mancais de rolos. Tá? Então, você vai ter tipos diferentes de mancal. Então, pessoal, paramos aqui. A gente já estamos na 9 de 15 slides, então deixamos a continuidade para a aula que vem e a complementação do conteúdo. Alguma dúvida?
Não, professor, eu acho que tá, apesar de ter mais fórmula agora, elas não estão tão complicadas, não. Não, beleza. Que ótimo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.